proteger suas plantas contra o ataque de fungos e ácaros, aquela antiga receita da calda bordaleza ainda é solução, Isabela. Por isso a SC Agricultura foi buscar junto aos técnicos o preparo dessa calda. É o que você acompanha agora na nossa dica de hoje. Na dica técnica de hoje, vamos falar de proteção das plantas. O que fazer para proteger as culturas contra o ataque de fungos, pragas, doenças em geral? É aí que entram as caudas. Mas quem vai explicar tudinho sobre esse assunto, sobre esta técnica, é o Gilmar Espanhol, que é engenheiro agrônomo da EPAGRE em Campos Novos. O que são as caudas, Gilmar? As caudas, elas são muito utilizadas no sistema agroecológico em função de ser um insumo muito importante para proteger as nossas plantas, né? Ela protege de fungos, protege de insetos, funciona como repelente, funciona também como nutriente, né? Então ela tem tripla aptidão, na verdade, dessas caudas, né? E além de que ser de fácil confecção, né? Compram produtos nas agropecuárias, os puros, no caso do enxofre e do sulfato de cobre, né? E são confeccionados na própria propriedade. Nós temos dois tipos básicos de calda, a calda bordaleza, que é a mais conhecida por verderame, né? E a calda sulfocálcica, que é feita com enxofre. Bem, nós vamos começar hoje pela calda Bordaleza. O preparo dela é muito simples, a gente utiliza 2 ingredientes apenas. O cal virgem, que deve ser de boa procedência, uma cal nova, sem muito resíduo. E o sulfato de cobre. Nesse caso aqui, ele é cristalizado, mas também a gente pode ter a opção de ser em pedra. Então a gente vai mostrar como é que é o preparo da calda bordaleza. 200 gramas de sulfato de cobre, como a gente já havia dito, e cal virgem. Vou pedir a ajuda do nosso funcionário aqui, o José Garipuna, no qual ele vai dissolver primeiramente o sulfato de cobre. Aqui nós estamos diluindo 200 gramas de sulfato de cobre em 1 litro d'água. Essa medida de sulfato de cobre com as 200 gramas de cal virgem vai fechar para 20 litros de água, ou seja, 1% do total da medida. Enquanto nós diluímos aqui, nós vamos deixar o sulfato dissolvendo um pouco em água e vamos proceder à queima da cal virgem. Primeira coisa é colocar a cal em um recipiente metálico, né, em função da alta temperatura, e logo em seguida vamos colocar água o suficiente para formar apenas uma mistura mais cremosa, né? No qual essa mistura fica fácil de ser diluída. A gente percebe a queima efetiva da cal quando solta fumaça efetivamente, né? Que aumenta a temperatura da cal e ela solta fumaça. Esse é o indicativo da queima da cal. Tá, aqui nós completamos com água após a queima. A quantidade total dessa água que a gente utilizou para 200 gramas de cal virgem foi 1 litro d'água. Após o término da queima do cal, nós vamos fazer a mistura definitiva. Sempre o sulfato de cobre na cal virgem. Então, nós temos 1 litro de sulfato de cobre e 1 litro de cal virgem misturado aqui. Ok, terminamos a mistura então. O que a gente não pode esquecer de forma alguma é sempre o sulfato de cobre no cal virgem, ou seja, o azul no branco, né? E sempre tomar cuidado quando for queimar a cal virgem, sempre utilizar luvas, porque aumenta a temperatura e você acaba por se queimar. Para completar a mistura, que dá a quantidade exata de um pulverizador costal da agricultura familiar, que são os 20 litros. Não podemos esquecer que para nós utilizar isso aqui, nós vamos ter que coar essa mistura para depois colocar no pulverizador. O último passo do preparo da calda bordaleza, então, é nós medirmos o pH dessa calda. Por quê? Porque o pH ele tem que ficar situado entre 6,5 a 7, né? Não pode ficar muito básico e não pode ficar nem muito ácido. Então a gente utiliza o método da fita de pH. Essa fita é comprada em qualquer casa agropecuária, é comprado essas fitas para medir o pH. Normalmente é utilizado para medir pH de água de piscina. O procedimento é simples, mergulha-se a fita por completo na calda e deixa ela reagir. Após o mergulho da fita, a gente retira e compara com a tabela. Após a leitura, após a comparação, o importante é que o pH fique entre 6,5 a 7, nem ficando muito básico e nem ficando muito ácido. Por quê? Porque perde a eficiência da calda.
no momento da aplicação.